Paz, igreja. Bem, pode se assentar. Fique à vontade. Como você cantou, você está na casa do Pai. E não tem coisa melhor que nós possamos fazer do que estar na casa do Pai, né? Um lugar que você pode abrir a geladeira, pegar o que você quer, fazer muitas coisas que em outras casas talvez você não tenha liberdade. E assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele criou a igreja. Ele criou a igreja para que nós pudéssemos nos restaurar o relacionamento que Ele tinha lá no Jardim do Éden. Dessa forma que o Pai, Ele quer se relacionar conosco. Sabe, nós vivemos num tempo onde as coisas aparentes, elas são mais importantes do que as coisas que nós não vemos. As coisas que nós conseguimos enxergar, muitas vezes nós estamos dando mais valor do que as coisas que nós não conseguimos. Talvez você olha para uma pessoa e ela tem um corpo saudável, ela vai para a academia, ela treina, ela vai lá, ela está perfeita por fora. Mas se você não fizer um exame de sangue, se você não fizer um exame rotineiro ali, você não consegue saber como que está por dentro daquela pessoa. Sabe, meu pai tem um vizinho e ele contou para mim hoje que ele estava tudo bem, né? Um homem aparentemente saudável, um homem que não tinha nada assim que você olhava para ele e falava, olha, esse homem aí já está com o pé na cova. Um homem aparentemente saudável. Você olha para ele e de repente ele desaparece da empresa, ele não vai mais, e aí o meu pai vai procurar saber o que tinha acontecido, cometeu um câncer, precisou passar por uma cirurgia, só que olhando externamente, estava tudo bem. Nós olhamos hoje para uma pessoa, se ela está bem vestida, se ela está com um carro bom, nós falamos, opa, essa pessoa ela tem sucesso, essa pessoa ela está bem realizada, essa pessoa aí, ela se deu bem na vida. Quando nós olhamos para a casa que aquela pessoa mora, nós conseguimos fazer um pré-julgamento na nossa forma de ver, na nossa forma de olhar. Isso não está aqui conosco. Um homem que ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele também caiu no mesmo erro que nós caímos hoje. Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, seguindo uma ordem de Deus, para que ele pudesse ungir o próximo rei de Israel. Ele vai lá e ele vê um dos filhos de Jessé, Eliabe, um filho bonitão, um filho alto, forte, e ele comparou aquele homem com Saul, que também era um homem alto, forte, bonito, e ele falou, tá aí, esse é o próximo rei de Israel. Só que o Senhor repreendeu Samuel e falou, Samuel, não olhe a aparência, não olhe aquilo que os seus olhos estão vendo externo, eu não vejo como os homens veem, eu olho o coração, eu olho o que está dentro, eu olho o invisível, eu olho o que ninguém vê. E é esse o tema da mensagem que nós vamos falar hoje. O Pai vê o que está invisível. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, no verso 6. Esse vai ser o texto base, quando Jesus Cristo ele foi ensinar os seus discípulos sobre oração. Esse é o meio do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele vai falar sobre o Sermão da Montanha, o sermão mais importante que Jesus pregou, ou um dos seus primeiros sermões, onde Jesus ele explica sobre vários assuntos, mas eu quero me ater aqui ao assunto sobre oração. E no verso 6 ele diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós olhamos para essa palavra, o teu pai que te vem em secreto, ele te recompensará, nós pensamos assim, o Senhor, ele vai me recompensar com carro, com casa, com um bom salário, com recursos, com coisas materiais. Só que quando nós vamos ao mais profundo examinar aqui as referências originais, essa recompensa, ela não é primeiramente material, mas ela é uma recompensa de presença de Pai.
é uma recompensa de intimidade, de você estar junto com o Pai. Então o Pai que te vê no lugar invisível, sabe, hoje o Espírito Santo ele quer nos levar de volta para esse lugar, o lugar onde o Pai vê o que ninguém vê, onde o que ninguém ouve, onde ele trabalha, onde ninguém consegue alcançar. Tem uma tradução que ela é um pouquinho mais fácil de nós entendermos. Ela diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu lugar íntimo. Sabe, quando nós falamos em quarto, às vezes o quarto está uma bagunça, o quarto não tem mais aquela intimidade do casal, aquele lugar onde os filhos respeitavam. Eu não sei na sua época, mas na minha época não podia entrar no quarto do pai e da mãe. Nós respeitávamos, o quarto do pai e da mãe era um lugar íntimo, era um lugar secreto, lá ninguém tinha liberdade para entrar. Hoje não, hoje os filhos vão lá, entram sem bater, chamam, e vão entrando, tá uma bagunça entre aspas. Mas o que o Senhor ele quer nos mostrar? Qual é o princípio? Qual é o padrão de Deus? O que o Senhor quer nos mostrar? E aí é quando ele fala, quando entrares no teu lugar íntimo, é um lugar onde ninguém mais entra, um lugar que ninguém tem acesso, é um lugar que é só você e Deus, não vai ter distração, não vai ter ninguém batendo na porta, não vai ter telefone tocando, não vai ter nada que vai separar você dessa presença do Pai. Tendo fechado a tua porta, ora ao teu Pai que está presente no invisível. Sabe, isso que é importante nós termos essa consciência, que Deus ele está presente no invisível. Ninguém aqui está vendo Deus de forma visível, mas Deus está nesse lugar. Como ninguém consegue ver o ar que está saindo do ar-condicionado, mas todos conseguem sentir que está um clima agradável. Assim é quando o Pai se manifesta, a presença do Pai vem naquele quarto, naquele lugar íntimo. Você pode não ver com os seus olhos, você pode não sentir nada, porque o Senhor não precisa fazer com que você sinta um arrepio, sinta um calor, Ele só quer que você saiba que Ele está lá. É a presença do Pai no invisível. O Pai que está no invisível te recompensará. Queridos, é esse lugar que nós vamos caminhar aqui, O mais poderoso desse texto aqui, que Jesus revela que Deus habita no invisível e Ele recompensa no visível. É lá no lugar secreto, é lá no nosso invisível que Deus está, é lá onde ninguém está vendo que Deus está, mas a recompensa do Senhor não é lá no secreto, não é lá no invisível, Ele pega e recompensa nós no visível, num lugar público, e nós vamos falar sobre isso, nós vamos conseguir entender aqui com base bíblica, com exemplos bíblicos, o que o Senhor vai fazer. A primeira parte aqui dessa mensagem eu quero falar sobre o Pai que vê o que ninguém percebe. Sabe, o olhar de Deus, ele ultrapassa as aparências. O olhar de Deus ultrapassa o número de inscritos no canal do YouTube, o número de pessoas que estão numa live, o número de seguidores, o número de valor monetário que você tem na sua conta bancária. Deus, ele ultrapassa as coisas que são palpáveis, as coisas que são visíveis. As pessoas, elas só conseguem ver gestos, elas só conseguem ver aquilo que está aparente. Mas Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê a motivação do coração. O que está atrás daquela ação que eu estou fazendo? Qual é a intenção do coração de algo que eu estou fazendo? Um dos profetas que vai lá para profetizar, ele vai profetizar porque Deus está mandando ele profetizar. Ele foge daquilo que Deus falou para ele fugir, para ele ir, e ele vai para outro lugar por motivação do seu coração, que está dentro ali, incutido no seu coração. Sabe, o outro vai lá, se eu for lá eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu vou profetizar, eu vou falar de um jeito aqui, eu vou ter uma recompensa financeira. Sabe qual é a forma que nós estamos agindo? De que forma que nós vamos agir? Qual é o nosso comportamento? Deus, ele vai ver o nosso coração.
Se nós olharmos para a vida de Samuel, Samuel poderia chegar lá, se ele não é um homem sensível a Deus, ele chega na casa de Jessé, 1 Samuel capítulo 16, ele pode chegar lá na casa de Jessé e ele viu Eliabe, e ele vai falar assim: eu vou pegar esse cara aqui vai ser um excelente rei, ele é forte, ele vai comandar um exército, ele tem postura, ele tem uma aparência de rei. Mas passa todos os filhos de Jessé naquela fila, e aí Samuel pergunta: Jessé, não tem mais nenhum? Não tem mais alguém que você esqueceu? Sabe, queridos, talvez você está nessa fila aí, só que você não está participando dela, e aí você se sente esquecido, se sente lá abandonado, como Davi talvez estava se sentindo. Imagina que Jessé, ele vai lá e vai fazer um banquete para receber Samuel, eles vão comemorar, eles têm uma festa ali para participar, e você não é o convidado dessa festa. Só que Deus sabe o que você está fazendo no secreto. Deus sabia o que Davi estava fazendo lá no secreto. Deus via a fidelidade de Davi quando ninguém estava vendo. Deus vê a nossa fidelidade quando ninguém vê. Deus, ele consegue enxergar aquilo que está invisível aos homens. Sabe, as pessoas, elas vão lá e elas veem o resultado das ações, mas Deus, ele vê a intenção do coração. Não adianta nós termos um resultado excelente fora da direção do Senhor. Não adianta nós ir lá e fazer tudo e ser aplaudido pelos homens, assim como Saul fez. Mas Saul, ele não obedeceu 100% aquilo que o Senhor tinha falado para ele obedecer. Saul, ele foi lá e ele obedeceu parcialmente. E uma obediência parcial para Deus é uma desobediência. Nós precisamos andar com o nosso coração 100% voltado para Deus. Sabe, queridos, Deus vê a oração que você fez chorando. Quantas vezes você orou chorando, escondido de todos, ninguém viu, mas Deus olhou e viu lá do seu secreto você chorando. Talvez você estava sem forças, quando você se quebrantou diante dele. Deus sabe a dor de um coração, de alguém que chora realmente com o coração quebrantado. Deus viu todas as vezes que Davi estava lá na caverna, chorando, que ele estava abatido, quando Davi estava chorando até não ter mais força, mas ele buscou se fortalecer no Senhor. Sabe, quando ele estava lá em Ziclag, quando tinham roubado tudo aquilo que ele tinha, roubado mulheres, roubado filhos, roubado os pertences, tudo aquilo que era visível, roubaram. Mas algo que era invisível não conseguiram roubar de Davi. Isso que nós precisamos valorizar. Talvez você já perdeu casa, perdeu carro, perdeu dinheiro. Talvez você perdeu as coisas que é visível, as coisas que são materiais. Talvez você já foi enganado, já foi traído. Eu não sei como que está o seu coração, mas Deus, ele conhece o seu coração. Ele sabe todas as vezes que você foi injustiçado, todas as vezes que se sentiu maltratado, abandonado, rejeitado, todas as vezes que você se sentiu sem vontade de cantar uma bela canção. Deus, ele conhece o nosso coração. Sabe, o Senhor, ele olha e ele vê a decisão que você fez pela santidade, por andar separado do mundo. Sabe, muitas vezes é muito mais fácil nós irmos lá na roda dos escarnecedores, para ficar amigo de todo mundo, para ter festa num lugar que aparentemente é bom, é agradável. Mas Deus, ele olha e vê as decisões que nós tomamos, quando nós não deixamos nos levar pelas coisas que são passageiras, por um gole de bebida, por um trago de cigarro. Deus, ele olha quando você dobra o seu joelho e você ora, e você não desiste dos sonhos dele sobre a sua vida, das promessas dele sobre a sua vida. Números 23, no verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Sabe, Deus, ele não se arrepende da promessa, mas às vezes nós vamos nos cansando, nós vamos querendo desistir, assim como Elias, ele quis desistir. Ele entrou numa caverna, ele falou: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, pode me tirar a vida. Mas não tinha acabado ainda o propósito, ainda não tinha acabado o plano do Senhor.
ele tinha muitas coisas para fazer, e o Senhor falou assim: olha, eu vou aceitar o seu pedido, eu vou recolher você, mas antes você vai ungir Esaú, você vai, esqueci o nome do rei da Síria, vai ungir o rei e vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. Ele pula o caminho, ele fala: esses reis aí eu não quero ungir não, eu vou direto achar um profeta para me substituir e estou indo embora. Sabe, muitas vezes nós não queremos participar de todo o processo, porque o processo é doloroso, mas é dentro desse processo que ninguém está vendo, mas que o Pai está fazendo, é que nós vamos sendo forjados. Sabe, nada do invisível ele é desperdiçado no reino. No Salmo 56, no verso 8, a palavra do Senhor diz assim, ó: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão elas anotadas no teu livro? Sabe, queridos, Deus ele anota as lágrimas que caem no momento que nós estamos com o coração quebrantado. Deus anotou cada uma das nossas lágrimas no momento de dor, no momento de sofrimento. Deus ele foi anotando cada uma dessas lágrimas no seu livro. Deus ele não se esquece de nada. Sabe, não viva para ser visto pelos homens, mas viva para ser visto por Deus. Os homens, muitas vezes, eles vão praticar injustiça, eles vão nos rejeitar, vão nos abandonar, vão fazer coisas que vão nos machucar, mas nós precisamos olhar para quem que nós estamos trabalhando, para quem que nós estamos fazendo. Se nós estivermos fazendo as coisas para Deus, nós não vamos olhar para a recompensa humana, mas nós vamos esperar a recompensa divina. Estevão, quando ele vai fazer o seu discurso em Atos capítulo 7, ele vai lá e ele começa a falar todo o plano de tudo aquilo que o Senhor fez. Ele faz um discurso impecável, só que toda aquela população, todas aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali, ouvindo o discurso, quando Estevão terminou de falar, eles vieram e apedrejaram Estevão. Mas sabe o que Estevão fez? Ele falou assim: Pai, perdoa eles, não coloque essa culpa sobre eles. O que nós fazemos quando uma pessoa nos injustiça? O que nós fazemos quando uma pessoa nos rouba? O que nós fazemos quando uma pessoa nos trai? Pai, perdoa essa pessoa. Pai, não coloque esse pecado sobre a vida dela. Pai, perdoa ela. Muitas vezes a nossa carne não quer fazer isso, mas quando Estevão fez isso, quando Estevão foi lá e ele perdoou aquelas pessoas que estavam sendo injustas com ele, o céu se abriu. Estevão olhou para o céu e ele viu que Jesus Cristo, ele se levantou para recebê-lo. Sabe, queridos, quando nós recebemos uma pessoa importante, quando nós vamos cumprimentar alguém que é importante, nós não cumprimentamos sentado. Se nós estamos sentados, nós nos levantamos. Jesus Cristo, ele está sentado à direita de Deus Pai. Jesus Cristo se levantou para receber Estevão. Será que Jesus Cristo vai se levantar para nos receber quando nós chegarmos no céu? Será que nós estamos tendo essa intimidade com o Pai, praticando essa intimidade com o Pai para estar cada dia mais com Ele? Sabe, Deus, ele trabalha no invisível antes de revelar o visível. É no momento que nós vamos para dentro de uma fornalha, é que vai mostrar aquilo que está impuro em nós. Quando o ourives ele vai fazer uma peça, uma joia de ouro, se o ouro está contaminado, ele precisa colocar esse ouro, esse metal sobre uma temperatura muito alta. E quando ele coloca esse metal sobre uma temperatura muito alta, esse metal ele começa a deixar o ouro ficar embaixo e as impurezas elas vêm para cima. Ele coloca um material para que haja essa separação entre o que é impuro e o que é puro. E aquilo que está impuro ele vem lá e retira. Sabe, um momento da nossa raiva, da vergonha, do medo, esses momentos não é para que nós venhamos esconder, deixar lá no secreto. Esse é um momento de nós falarmos: Deus, por que eu estou reagindo dessa forma?
Senhor, por que eu estou andando dessa forma? Por que eu estou falando dessa forma? Por que eu estou me comportando dessa forma? O Senhor, Ele quer nos mostrar que o processo dEle, Ele vai lá no escondido e Ele faz algo sobre nossa vida. Toda a obra de Deus, ela começa em segredo. Sabe, José, ele teve os sonhos dele e ele publicou os sonhos. Ele contou para o seu pai, ele contou para os seus irmãos, ele contou e ele falou orgulhoso de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas os seus irmãos não viram o que estava passando no seu coração quando ele estava dentro daquele poço. Os seus irmãos não estavam com ele quando ele foi vendido e carregado como escravo e andou no deserto algemado, acorrentado. Os seus irmãos não viram quando ele foi lá para a casa de Potifar, quando ele foi servir como escravo. Os seus irmãos não estavam com ele quando ele foi lá e ele foi assediado pela mulher de Potifar. E mesmo ali, sem ninguém ver, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele era solteiro. Ele falou, poderia eu cometer tamanho pecado, tamanha maldade contra o meu Senhor, contra meu Deus. E ele escolheu se guardar, ele escolheu não se contaminar. E por ele não ter se contaminado com a mulher de Potifar, ela pegou e denunciou ele, mentiu. Injustamente, José foi colocado dentro de uma prisão. O seu pai e os seus irmãos não estavam com ele dentro daquela prisão. Os seus pais não estavam lá, não sabiam o que estava acontecendo. Tudo aquilo que estava sendo feito no secreto, no invisível, aonde ninguém conseguia ver, aonde ninguém dos seus parentes conseguia imaginar o que ele estava passando, a dor e o sofrimento que ele estava. O pai que vê no secreto. O pai que vê o invisível, o pai estava lá com José, o pai era com José, e José foi recompensado. José passou todo o seu processo no secreto, mas ele foi recompensado publicamente, ele foi recompensado no visível. Sabe, Moisés nasceu com um propósito, mas ele foi trabalhado por 40 anos no anonimato. Durante 40 anos, Moisés ele recebeu o melhor tratamento, ele recebeu o melhor banquete, ele recebeu as melhores roupas, ele recebeu tudo do melhor. Ele era criado dentro do palácio de Faraó, ele tinha tudo, mas de uma hora para outra ele perde tudo e ele precisa ir para o deserto. Mas lá no deserto ele constitui família, lá no deserto ele constitui intimidade com Deus, lá no deserto ele é forjado. Lá no deserto ele se transforma num homem segundo o coração de Deus. Lá no deserto ele aprende a depender do Senhor. Lá no deserto ele aprende a obedecer ao Senhor. Lá onde ninguém via, onde os seus pais não estavam, onde a sua mãe de criação não estava, onde ninguém podia dar nada para ele, ele estava lá no secreto e Deus estava lá com ele. Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura. Jesus, ele nasceu num lugar onde era indigno de qualquer outra pessoa nascer. Ninguém abriu uma porta para deixar Jesus entrar. Ninguém abriu uma porta para que Maria e José pudessem colocar ali o seu filho. Nenhuma hospedaria, mesmo José tendo dinheiro para pagar, falavam, aqui não tem lugar. E lá num lugar secreto, retirado de tudo, lá ele foi, lá ele nasceu, e ele foi para um lugar aonde ninguém que conhecia da lei pensava que poderia vir alguma coisa boa daquele lugar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode nascer, vir alguém, algum profeta, algum fariseu, alguém que é um mestre da lei de lá? Jesus, durante 30 anos, ele viveu no anonimato. Durante 30 anos, Jesus foi sendo moldado, foi sendo forjado. Ele foi um menino que ele nasceu numa casa simples, aprendeu, mas esse menino, ele foi criado e ele se transformou o maior mestre de todos. Um mestre que ele foi, e ele escolheu a discípulos
que foram desprezados por outros mestres. Sabe por que que Jesus, ele falou assim, ó, vem e segue-me, vem e segue-me. Havia um processo que os mestres, eles ensinavam os seus talmidins, e era passado por 3 fases. Então, a primeira fase ali, os meninos até 10 anos de idade, eles precisavam estudar o Pentateuco. O Pentateuco é os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses meninos com 10 anos de idade, eles precisavam ter decorado o Pentateuco. Depois deles terem decorado, aqueles que se destacavam com os seus 10 anos de idade, eram convidados por seus mestres para continuar nessa escola, para continuar aprendendo. E dos 10 aos 14 anos, eles precisavam agora, além de saber de cor o Pentateuco, agora eles precisavam conhecer até os profetas maiores, Isaías, Jeremias. Eles precisavam saber toda a Torá, toda a escritura que eles tinham acesso. E lá com 14 anos, esse fariseu, esse mestre, ele iria fazer perguntas específicas para esse menino. E se esse menino, ele falasse as respostas corretas, e aquele fariseu falasse assim: olha, eu vejo você um potencial, eu vejo que você é um grande homem, e eu vou treinar você para você também ser um mestre um dia como eu sou. E aí esse mestre falava: vem e segue-me. Mas a maioria desses meninos que passavam da primeira fase, iriam para a segunda fase, eles eram desprezados. Eles falavam: olha, eu não vejo você potencial para você ser um mestre como eu, então você vai voltar e você vai aprender a profissão com o seu pai. Pedro, Tiago, João, Judas, todos os discípulos, eles foram desprezados pelos mestres. Todos os discípulos foram ali desprezados por aqueles mestres. E aqueles discípulos voltaram e aprenderam a profissão dos seus pais. Então eles estavam lá pescando. Só que Jesus Cristo, ele via aquilo que os homens não via. O Pai vê aquilo que está no secreto. Aquilo que os mestres não viram de potencial naqueles homens, naqueles 12 homens, Jesus Cristo, ele viu, ele olhou aquilo que ninguém conseguia ver. E assim ele faz conosco aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém dá valor. Jesus está olhando e falando para nós: vem e segue-me. O Senhor, ele está fazendo um convite para nós voltarmos a um lugar secreto. Não despreze, queridos, temporadas de silêncio, não despreze o escondimento, não despreze portas fechadas. Deus está trabalhando onde ninguém consegue enxergar. Deus trabalha no nosso interior. Enquanto aqueles homens eram desprezados, Jesus foi lá e falou para eles: vem e segue-me. Eu aceito que você seja um mestre como eu. Você vai fazer aquilo que eu faço, e obras maiores do que a que eu faço vocês irão fazer. A recompensa do invisível, ela vem das mãos do Pai. A recompensa do invisível, ela não vem da mão dos homens. A recompensa do invisível, ela não vem de uma promoção, ela não vem de um dinheiro extra. A recompensa do invisível vem da presença manifesta do Espírito Santo, da paz que excede todo entendimento, daquilo que você não consegue explicar com palavras, mas você olha e vê. Sabe, Deus, ele não deve nada para nós. Deus, ele não deve nada para ninguém. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus porque nós achamos que Deus deveria ter feito algo e não fez. Deus deveria ter nos dado algo e não nos deu. Mas Deus não deve nada para ninguém. Quando Jesus Cristo, ele falou lá naquela cruz: tetelestai, está consumado, está pago, nenhuma dívida mais há, nenhuma condenação mais há. Tudo aquilo que Jesus precisou fazer, ele já fez, já está tudo pronto. Ele não deve mais nada para nós, ele não precisa nem nos explicar nada. Mas quando nós obedecemos uma ordem de Jesus, ele não coloca em dúvida a recompensa, mas ele diz que vai recompensar.
Esse é o texto que nós lemos. Mateus 6,6, ele falou: Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Não é se acontecer alguma coisa. Ele não coloca dúvidas na recompensa. O problema é o nosso erro de interpretação quando nós achamos que a recompensa é aquilo que nós queremos. A recompensa é aquilo que o Pai quer nos dar, a presença manifesta dele. É isso que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas. Não é o público que vai recompensar, não é as curtidas, não é os inscritos, não é os seguidores, não é os aplausos, não é a promoção, não é o reconhecimento humano, não é o sucesso de ter um carro bom, não é isso. A recompensa que o Pai entrega é uma paz que ninguém pode roubar. Uma paz que excede todo o entendimento, que não importa a circunstância que você está passando, o Pai, Ele traz essa paz. A direção que ninguém pode dar. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós, quando decidimos entregar a nossa vida e nos tornar filhos de Deus, João capítulo 1, no verso 12, diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, porém todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus, há condições para nós nos tornarmos filhos, mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, então nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guia, ele nos pega pela mão, e ele fala: vem por aqui, filho, vai andando por aqui, ele vai nos guiando, ele vai nos dando uma direção que nenhuma placa de trânsito, nenhum GPS, nenhum aplicativo pode nos dar. Só o Espírito Santo vai mostrar para você o que você precisa fazer, sabe, ele te dá uma força que ninguém consegue explicar, ele abre portas aonde ninguém pode fechar. Apocalipse fala que Deus, ele abre portas aonde ninguém fecha, e ele fecha portas aonde ninguém consegue abrir. Não é culpa das pessoas, mas é uma direção do Espírito Santo. Ele te dá uma intimidade que ninguém consegue te dar. Ele consegue te dar autoridade espiritual que não se compra com dinheiro. Quando Simão, quando Pedro, Paulo, eles estavam pregando, quando eles estavam colocando a mão sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, um Simão chegou lá e falou assim: quanto tu quer? Quanto que eu posso te dar aqui? Eu quero comprar isso. Me dê também esse poder para que eu também possa colocar a mão sobre as pessoas e elas recebam o Espírito Santo. Pedro falou: para aqui não se compra com dinheiro, isso daqui você recebe no secreto, não tem dinheiro que pague. Isso aqui é no secreto, é no lugar secreto que nós conseguimos recompensa do Senhor, que nós conseguimos isso. A recompensa de Deus, ela é sempre maior do que o sacrifício feito no secreto. Eu não sei há quanto tempo que você está no secreto, buscando de Deus, ou se você se esqueceu do secreto. Se você está afastado, se há muito tempo você não tem esse lugar de oração, mas tudo que você faz para Deus em segredo, tem uma resposta garantida. A nossa garantia está no Senhor. O problema é que nós queremos a resposta no nosso tempo, e nós não temos a resposta no tempo que nós queremos. A resposta vem no tempo de Deus. Então persevere em oração, não desista, continue. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Daniel, um jovem, com uma vida inteira pela frente, com sonhos, com projetos, quem sabe já tinha até uma pessoa prometida para ele, para ser a esposa dele, na idade que ele foi para a Babilônia. Tiraram tudo dele, tiraram pai, tiraram mãe, tiraram a pessoa que poderia ser a sua esposa, tiraram seus sonhos, seus projetos. Ele precisou ir para um lugar que ele não conhecia ninguém. Só que lá naquele lugar que ele não conhecia ninguém, e que ninguém conhecia o Deus que ele conhecia,
Daniel capítulo 1, no verso 8, ele fala assim, que ele se propôs no seu coração não se contaminar. Eu entendo aqui que não é o lugar que nos forja, não é o lugar que nos molda, mas aquilo que está no nosso secreto, aquilo que está no nosso coração. O que está no meu coração? O que está no seu coração? O que estava no coração de Daniel, ele falou: eu não posso me contaminar, eu não vou comer daquilo que tem de melhor, eu não vou vender a minha intimidade com Deus por causa de um prato de comida, eu não vou vender a minha intimidade com Deus por causa de uma bebida, eu não vou contaminar aquilo que é santo, aquilo que é puro. E Daniel, quando ele persevera em oração, não só pela primeira vez ele recebe promoção, não só na primeira vez ali ele é tido como um destaque, mas quando Daniel, ele vê um decreto do rei, que não podia mais orar, ele continua com o seu hábito. E Daniel não orava 5 minutos por dia, Daniel ele não orava uma vez ao dia, Daniel não fazia uma oração relaxada, mas o Daniel ele separava tempo. Sabe, queridos, nós conseguimos separar tempo para ir para o trabalho, nós conseguimos separar tempo para atender um cliente, nós conseguimos separar tempo para ir para o colégio, para assistir uma aula, para fazer um curso, para fazer algo que vai nos dar algum retorno. Mas Deus está te convidando para separar tempo para estar com Ele. Daniel orava 3 vezes ao dia, e mesmo que isso poderia custar a sua vida, mesmo que isso estava correndo em risco dele ser lançado na cova dos leões, ele continuou a orar, ele continuou a perseverar em oração, e quando ele orou, ele recebeu do Senhor. A Ana, ela vai, e mesmo sendo injustiçada por um profeta, por um sacerdote, por um homem que estava ali cheio de pecado, que não tinha força para corrigir os seus filhos, vai lá e corrige ela, repreende ela, chama ela de bêbada, mas ela fala: não, Senhor, eu não bebi, eu só estou derramando a minha alma, eu só estou derramando a dor do meu coração. Aquilo que o profeta Eli não conseguiu ver em Ana, Deus viu que estava no coração dela, e ela recebeu a recompensa. Sabe, Deus está olhando para você e está falando aquilo que ninguém consegue ver. Eu estou vendo. Deus consegue olhar e ver o seu coração exatamente como ele está. Deus consegue ver todo o seu passado, todas as feridas, tudo o que aconteceu, todas as vezes que você foi injustiçado, maltratado, abandonado, rejeitado, todas as vezes que você precisou juntar todas as suas forças para não perder a sua vida. Jesus estava lá com você. E ele viu aquilo que ninguém viu. E assim como Deus recompensou a Daniel, a Davi, a Jonas, a Ana, a Moisés, a tantos homens e mulheres que tem aqui na Bíblia, Deus ele tem recompensa para nós hoje. Deus ele tem uma recompensa para nós. Deus ele ouviu cada vez que você orou. Deus ele recolheu cada lágrima que você chorou. E hoje ele quer que você possa entregar de todo o seu coração. O Pai ele vê aquilo que está invisível, ele vê a dor que você não contou, ele vê o peso que você carregou sozinho, ele vê as escolhas que você fez e ninguém aplaudiu. O Pai ele está vendo a fé que você preservou quando tudo gritava para você desistir, quando era muito mais fácil largar tudo e desistir, e você escolheu perseverar. Hoje o Pai ele quer te chamar para esse lugar secreto. Hoje o Pai ele quer te mostrar o que é uma oração hipócrita e uma oração de sinceridade. Nós lemos Mateus 6,6, o verso 5, Jesus está confrontando com a oração hipócrita. Muitas vezes nós temos sido hipócritas ao orar, ao entrar no quarto, no secreto, e não permitir que Deus fale conosco, quando só nós vamos lá e falamos, para falar que nós estamos orando. Não é esse tipo de oração que o Pai quer.
Pai, que é uma oração sincera, uma oração de intimidade, uma oração que não importa quanto tempo eu vou ficar lá, mas eu quero ficar lá até Deus falar comigo. Enquanto eu não ouvir Deus falar comigo, eu não vou sair do meu lugar secreto. Eu vou buscar ter mais intimidade com Deus. Sabe, hoje Deus está chamando pessoas que se afastaram desse lugar secreto. Eu não sei se você tem praticado a oração, mas Deus não está aqui para expor você, para confrontar você. Eu não quero que você levante a sua mão para falar quanto tempo que você está orando. Isso é entre você e Deus. Mas não existe uma recompensa maior, uma intimidade maior do que você ouvir o Pai falando com você no secreto. O seu tempo a sós com Deus, nada pode comprar isso. Não troque isso por nada. 15 minutos de sono, 20 minutos de sono, uma soneca que você vai apertar, não vale a pena. Não vale a pena você trocar um atendimento, um horário, algo, sem você ter a presença de Deus. Sabe, talvez você perdeu a sua força de orar. Talvez você ficou cansado. Talvez as feridas estão doendo tanto. Elas estão expostas, elas estão abertas. Mas o inimigo, ele quer cutucar a sua ferida. Mas o Espírito Santo, ele quer trazer cura para as suas feridas. O Espírito Santo, ele quer trazer tudo aquilo que está lá dentro, que está doendo. Ele está falando, eu estou aqui para curar. Talvez você sente um vazio aí dentro. E se você é essa pessoa que você quer voltar ao quarto, se você quer voltar ao lugar onde o Pai te vê, onde o Pai te cura, onde Ele te inspira, onde Ele te renova, eu quero convidar você a se colocar de pé, para que nós possamos juntos orar, juntos voltar a esse lugar secreto, ao lugar da adoração, onde você pode falar, Pai, eu quero voltar, Senhor, ao meu lugar secreto. Talvez você nunca teve esse momento de intimidade com Deus, e o Pai quer te ensinar, através do Espírito Santo, a separar tempo com Deus, a separar um momento onde vai ser só você e Ele. Não vai ter celular, não vai ter distração, não vai ter pessoas, não vai ter ninguém batendo na porta, não vai ter ninguém te distraindo. Vai ser um horário que você vai marcar na sua agenda e você vai falar, esse lugar aqui está ocupado. Esse horário eu não marco nada com ninguém. Esse horário eu não tem preço, eu não troco, eu não vendo. Hoje o Pai que te vê em secreto, hoje o Pai quer tocar em você. Hoje o Pai quer restaurar aquilo que está quebrado, Ele quer reacender aquilo que está apagado. E eu quero que você saiba que na hora certa Ele vai te recompensar. Pai, cada uma dessas vidas que está aqui, cada pessoa que nos ouve, Senhor, pelas redes sociais, cada pessoa, Pai, que vai ouvir essa mensagem, Senhor, agora ou gravada, Senhor. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa tornar viva essa palavra dentro dos nossos corações. Pai, nós queremos voltar a esse lugar de intimidade, a esse lugar secreto, a esse lugar, Pai, aonde nós ouvimos o que o Senhor quer falar conosco, aonde nós ouvimos aquilo que precisamos ouvir, aonde o Senhor nos pega pela mão e nos dirige. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para falar com cada vida aqui, Senhor. Com cada pessoa, Senhor, que está decidindo hoje no seu coração a voltar a esse lugar secreto, a voltar à intimidade contigo, a ter um encontro verdadeiro contigo. Pai, nós estamos aqui, nós nos rendemos dizendo, Senhor, nós nada somos e nós nada podemos fazer sem o Teu poder, sem a Tua glória, sem a Tua graça, sem o Teu favor. Vem, Espírito Santo, e continua a ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.